Bom dia, meus amigos. Essa pequena palestra que eu vou fazer, ela visa esclarecer ao pessoal, aos professores, aos alunos, aos dirigentes do DECOM da UFMA, Departamento de Economia, e aos economistas do CORECON, Conselho Regional de Economia. Trata-se de uma proposta que eu fiz, uma sugestão que eu fiz, que tem sido estudada e até agora nós não conseguimos grande progresso. Em 2008, quando surgiu a crise da bolha dos Estados Unidos, eu comecei a me preocupar com as práticas de política monetária de cunho heterodoxo, quer dizer, fora do esquadro, que estavam sendo praticadas para resolver ou abrandar a crise. De lá para cá, eu editei um livro bilíngue, Desafios da Teoria Econômica, que principalmente aborda essa questão, a partir da crise da bolha em 2008 e o que ocorreu de práticas de política monetária heterodoxa para tentar resolver ou amainar aquela crise. Lá para cá eu tenho escrito muita coisa, muitos artigos publicados na imprensa local. E em 2019, quando eu lancei meu mais recente livro, Economia, Textos Selecionados, que teve o patrocínio, inclusive, do CORECON, eu voltei a abordar esse tema numa palestra que eu fiz na AMEI, no dia 19 de novembro de 2019. De lá para cá, qual tem sido a minha insistência, vamos dizer assim, diante da realidade do quadro provocado por essas políticas monetárias, desde 2008, eu entendi, cada vez mais me convenci, que caberia a realização de uma pesquisa acadêmica sobre o tema, porque essas novas teorias lançadas na imprensa e defendidas por alguns economistas, elas não só inovam em matéria de política monetária, como também atingem teorias consagradas e ainda praticadas hoje pelas universidades. Então, é preciso que a gente raciocine sobre isso e aprofunde o conhecimento sobre isso, para, se essas novas teorias, e a teoria econômica evolui, toda a ciência deve evoluir, evidentemente, mas talvez agora merecesse uma avaliação do que está acontecendo, porque, a prevalecer essas novas teorias, as universidades terão que rever os seus programas, seus livros didáticos adotados, porque, como eu disse, algumas teorias consagradas estão sendo arguídas como superadas. Então é o seguinte, a palestra que eu propus, e que, se for possível, seja realizada, depende agora de um entendimento entre o DECOM da UFMA e o CORECON, porque a iniciativa seria do Departamento de Economia, com seus professores e alunos, operando essa pesquisa, com a contribuição, com a colaboração, com a extensão aos economistas diretamente interessados no assunto. É por isso que hoje existe, na Universidade Federal do Maranhão, o chamado CORECON universitário, ou seja,
o Corecon está preocupado em aproximar os seus profissionais das práticas desenvolvidas pela universidade. Essa questão exige, evidentemente, uma metodologia, né? Essa metodologia, o que fazer, como fazer, por que fazer, onde, ela precisa ser definida, mas a partir de um entendimento concreto, oficializado, entre as partes envolvidas. Eu, como professor aposentado da UFMA, evidentemente, quer como coordenador, quer como participante, como colaborador dessa pesquisa, evidentemente, estarei à disposição. Mas é preciso que a gente defina isso o quanto antes, porque a situação persiste, evitou-se uma crise maior, mas os efeitos colaterais persistem. Então, persistem esses efeitos colaterais e, como eu disse, a crise foi evitada, mas remanesceu essa chamada nova macroeconomia, a teoria monetária moderna, que vai, evidentemente, ao encontro dessa pesquisa que nós estamos propondo. Para vocês terem uma ideia da grandeza dessas práticas de política monetária, lembre que em 29, com o crash de 29, o Banco Central americano não interferiu. Achou que o mercado se equilibraria por si mesmo. Isso não aconteceu, houve muitas falências. E, como dizem alguns economistas, o patrimônio apenas se transferiu para outras mãos. Veio o governo de Roosevelt, que procurou resolver esse problema, injetando recursos, intervindo com o Estado na economia, mas fazendo investimentos na infraestrutura, portos, estradas, ferrovias. E não como aconteceu em 2009, 2008, 2009, com a crise da bolha, quando os recursos injetados no mercado visaram principalmente salvar o sistema financeiro, principalmente os grandes bancos de investimento, considerados até grandes demais para quebrar. Então, o comportamento do Banco Central americano foi completamente diferente do que aconteceu em 29. Injetou trilhões de dólares no mercado, realmente conseguiu debelar a crise e salvar alguns bancos, outros faliram, outros fizeram fusão, mas isso revelou, evidentemente, uma carência enorme de regulação no mercado financeiro. Chegou a esse ponto exatamente, chegou a essa crise exatamente por falta de regulação. O Banco Central americano entrou, fez injeções de recursos maciças, inclusive autorizadas pelo próprio Congresso americano, algumas delas, já que fugia a competência do Banco Central, resolveram o problema da crise. Mas, de lá para cá, efeitos colaterais dessa crise persistiram. O mercado se acostumou com esse excesso de liquidez. Quando os bancos centrais tentaram resgatar títulos públicos e privados que foram emitidos para pagar dívida, estados e empresas. Quando os bancos centrais tentaram resgatar esses títulos, não conseguiram, porque o mercado já tinha se acostumado a esse volume de recursos. Então, o volume dos bancos, o balanço dos bancos ficaram abarrotados desses títulos, que ficaram muito limitados no seu giro normal. Isso ocasionou soluções de curto prazo, quer dizer, resolveu-se um problema imediato, mas persiste, principalmente na Europa, no país da zona do euro, um desenvolvimento
crescimento precário, quer dizer, esses recursos não atingiram a economia real. Como eu disse, foram títulos públicos e privados emitidos para financiar empresas e governos, que rolaram dívidas, transformaram isso em novos títulos que ficaram nas carteiras do Banco Central, mas os efeitos colaterais persistiram. Como não atingiu a economia real, os países, principalmente da zona do euro, patinam na sua retomada de desenvolvimento. Então, há um problema aí que precisa ser estudado. A tese de que essa nova macroeconomia, de que essas práticas heterodoxas de política monetária precisam continuar, há quem defenda, inclusive, que o Estado que emite sua própria moeda não tem limites, não tem limitações, pode, inclusive, emitir moeda. Nós estamos vendo aí o Brasil chegar perto de uma situação dessa. Então, a relação dívida-PIB cada vez mais se aproxima dos 100%, alguns países já estão acima de 100%. Cada caso é um caso, cada país tem uma estrutura diferente para assumir essa dívida, mas, de qualquer maneira, é um problema existente e que precisa ser visto. Especificamente, essa tese heterodoxa de nova macroeconomia, ela está sendo examinada pela academia. A academia, eu digo, uma instituição no Rio de Janeiro, existe a Casa das Garças, que examina a procedência dessas novas teses. Há prós e contra. Enquanto isso, as práticas continuam. Então, a universidade não pode continuar alheia a isso que está acontecendo. Precisa tomar uma posição, e aí seria, através dessa pesquisa, mergulhar nos fundamentos disso tudo e chegar a uma conclusão, porque se essa tese vier a ser consagrada pela academia e chegar ao mercado, as universidades vão ter que mudar o seu conteúdo programático. Me refiro principalmente à teoria quantitativa da moeda e à base monetária, que são dois pilares da macroeconomia que estão sendo arguídos, estão superados. O Banco Central não controla mais a base monetária, controla a taxa de juros. Isso basta. Então, voltando, essa proposição que eu estou fazendo, insistindo, junto ao DECOM e ao CONECON, tem esse objetivo. Nós não podemos ficar alheio a essa discussão. A universidade não pode ficar alheia a essa discussão, muito menos os economistas. Vamos ver, vamos chegar primeiro a um consenso, a um acordo de cooperação, e depois vamos definir analiticamente a metodologia dessa pesquisa. Acho importante. Isso engrandeceria o trabalho da universidade, do seu departamento de economia, e faria com que os economistas estivessem inseridos nessa realidade. Então, aqui, como eu disse, estou me dirigindo aos professores, diretores e alunos do Departamento de Economia da Universidade e aos economistas do CONECON e seus atuais dirigentes. Vamos tentar fazer, de alguma forma, marcar presença, de alguma forma, nesse contexto. É um tema atual, é um tema que está tendo repercussão e precisa ter uma resposta, principalmente da universidade. Muito obrigado a todos.